E aí, Rian aqui, e eu vou trazer o segundo livro, né, as minhas impressões pessoais sobre o livro, uma espécie de uma resenha. Bom, esse segundo livro é o Livro dos Mortos, tá ok? E não se assuste pelo nome, tá? Se você observar, a maioria das religiões tem algum tipo de adoração ou clamor aos mortos, tá? Todas as religiões, se você observar, tem. Então o Livro dos Mortos, na verdade, é um livro que reúne ali as tradições, a mitologia egípcia, né, do Egito Antigo. Ele é, mais exatamente, uma espécie de manual, um mapa, né, uma orientação para aqueles que morrem. Né? Então, a pessoa, quando morre, ela tem no Livro dos Mortos uma espécie de orientação do que ele deve fazer, do como ele deve se comportar durante sua jornada no chamado Ketanita, ou sua passagem no Duat. Então, o Livro dos Mortos, na verdade, não é um livro só. Ele é um compilado, um conjunto de vários textos, rezas, liturgias que foram grafadas em vários períodos, né? Na verdade, o Livro dos Mortos mais conhecido é o Papiro de Ani, e ele é do século XV, antes da era cristã. Mas você consegue identificar no Livro dos Mortos alguns textos que são um pouco mais antigos do que isso, né? Algo como 3.000, 3.500 a.C., que vão representar períodos muito mais antigos do que o Novo Império, que é o período do Papiro de Ani. E por que Papiro de Ani? Quem é Ani? Ani é uma pessoa, era um escriba, né? A gente tem que entender que no contexto egípcio, o escriba era uma pessoa muito importante, se aproximando, de repente ficando ali só abaixo do faraó e os sacerdotes. Então o Livro dos Mortos vai te orientar como se comportar, como tratar os deuses ao longo da sua jornada no submundo, para que no final você consiga, se tudo der certo, consiga ir viver a vida eterna ao lado de Osíris. Você com certeza já ouviu falar da cena em que a pessoa, né, a pessoa que está sendo julgada, coloca seu coração contra uma pena, numa balança, e ali é julgada a sua justiça, sua moralidade. Bom, na verdade, essa cena ela é descrita no Papiro de Ani e ela representa o julgamento ao qual você é submetido diante de Thoth, que é o pai de Osíris, e ele vai colocar a pena de Maat, que é a deusa da justiça, vai pesar contra o seu coração. Se o seu coração estiver carregado de coisas ruins, de pecados, ele vai pesar mais e você vai ser devorado por Amut, que é o devorador de almas. Mas se você for uma pessoa justa, for uma pessoa correta, ele vai ser mais leve ou do mesmo peso, então você vai seguir para o Aru, né, junto com Osíris, a vida eterna. Ou seja, dentro dessa moralidade você tem o corpo, né, a sua sombra, que seria o espírito, o Ka, a sua personalidade, o Ba, eles se fundem, né, e se você mantiver todos eles em perfeito equilíbrio, perfeita justiça, você vai unir todos e vai formar o Ak para viver na vida eterna. E aí perceba o seguinte, esse julgamento ele tem tudo a ver com a moralidade, né, da civilização egípcia. E o que é muito bacana você observar nesse Livro dos Mortos é como a moralidade não se distancia tanto da nossa, mesmo depois de 6, 7 mil anos atrás. Né, uma moralidade que é muito próxima, né, você ser correto, você ser bondoso, você não agredir outras pessoas sem que você tenha sido primeiramente agredido, seguir as liturgias, né, religiosas, né, se você comparar aí com a mitologia cristã. Então, se tudo der certo, você vai lá para o Aru, que também é conhecido como os Campos de Juncos, né, que é a vida eterna, ou que pode ser comparado aí ao paraíso na mitologia cristã. E por que o tempo todo a gente compara a mitologia egípcia com a mitologia cristã? É possível fazer muitos comparativos, traçar muitos paralelos entre a mitologia cristã e a mitologia egípcia. Então, vou falar um pouco da mitologia egípcia. Então você tem Osíris, que é filho de Thoth e Nut, e Osíris representa o próprio Estado egípcio. Perceba, religião e Estado, né, e política não se separam, não se separavam lá atrás, continuam não se separando. Então Osíris representa a ordem, representa o Estado egípcio. Só que o Estado egípcio ele é fundamentado em tradições antigas. Agora eu já estou me valendo aqui de interpretações do Jordan Peter, que é autor do livro 12 Regras para a Vida, que talvez você já tenha lido, se não, vai ter na descrição aí também. Então Osíris, né, representando o Estado, ali, o próprio Estado, tem um irmão Seth. Perceba, Seth, Satã, né, já é um precursor, né, posteriormente na história,
pro Satã. Seth é o irmão invejoso de Osíris, né? Osíris, como um deus muito poderoso, ele subjuga, né, o poder de Seth. E Seth vai derrotar Osíris, mas Seth não pode destruir Osíris. Por quê? Porque Osíris representa, na verdade, o Estado egípcio. Então, ele não pode matar Osíris, ele vai desmontar, desmantelar Osíris, ou seja, o Estado egípcio está em queda, o antigo Império Egípcio está em queda. Então, quando a ordem acaba, quando a ordem é desmantelada, o que acontece? O caos surge. E quem é o caos? É Ísis, deusa do submundo. E note, Ísis é a esposa de Osíris. Você já tem aí uma junção paradoxal, né? O deus da ordem com a deusa do caos, eles são marido e mulher, uma espécie de yin e yang. E Ísis, junto com a sua irmã Néftis, vai juntar os pedaços de Osíris para que, com a ajuda de Anubis, ele possa ser mumificado e retornar à vida. Perceba que o ato de Anubis mumificar Osíris e ele passar, a partir daí, para a vida eterna, é o que todas as pessoas passam como tradição fazer também. Ou seja, da mesma maneira que Anubis fez a mumificação de Osíris e ele foi para a vida eterna, os egípcios deveriam aí repetir os atos de Anubis para conseguir chegar na vida eterna. Pois bem, é isso que acontece. Ísis então vai dar à luz sozinha, tá, virgem, a Horus. Horus é o deus falcão e ele representa, na verdade, o renascimento do Estado. Mas Horus é novo e ele não subestima Seth, então ele vai derrotar Seth e vai meio que colocar a ordem na casa. Depois, Horus vai se juntar com Osíris e formar aí o que seria o Estado absoluto, um Estado soberano. E Ra, né, que você provavelmente já ouviu falar, né, talvez no olho de Ra, é também considerado uma representação de Horus, porque na verdade Ra ele pode ser representado também por o falcão, que é a representação de Horus, ou pelo Sol, o Deus Sol, que também é a representação de Jesus na mitologia cristã, ainda que morra no final do dia, ele sempre acaba ressuscitando, nascendo de novo, ou representado pelo olho. Por quê? Porque representa a vigilância sobre o mal, que é Seth, né? Os evangélicos repetem muito, vigia a igreja, né? Então, na verdade, o que Ra ou Horus representa é exatamente isso. O nascimento de um novo Estado, o nascimento desse novo Deus, ele representa exatamente a vigilância e não subestimar o mal. E na medida que esse novo Estado vigilante se junta com o antigo Estado das tradições, ele forma um Estado, um Deus soberano. Então é isso. Há muitos outros detalhes. O Livro dos Mortos é bastante detalhado nas liturgias, na cerimônia de passagem. Mas antes que você tenha interesse de ler, eu queria te lembrar o seguinte: a própria vocalização dessas escrituras era considerado pelos egípcios como algo mágico em si mesmo. Isso significa que ler ou vocalizar essas escrituras representam uma evocação, né, desses deuses e dessa passagem propriamente dita. Então tome cuidado e fique vigilante. É isso. Se você gostou, curte, se inscreve. Se achar que mais alguém pode curtir, compartilha. E até o próximo livro.